Boa noite, boa noite. Voltamos aqui mais uma vez para falar de Big Brother. Provinha do líder hoje, né? Provinha de resistência, gostosinha. Querem ganhar 5 milhões, mas não quer sofrer, tem que resistir. O que que você faria para ganhar 5 milhões e meio? Até onde você iria por 5 milhões e meio? Resistir, né? E não é só ganhar os 5 milhões e meio, né? Quem vira líder ganha um apartamento, né? O valor de 170 mil. Para muita gente, para boa parte da população do Brasil, isso é um sonho, né? Ter a casa própria, né? A Globo esse ano não tá dando de mão beijada como foi ano passado, né? No 25 que bastava virar líder que ganhava apartamento, né? Agora tem uns pré-requisitos ali para você cumprir para ganhar o seu apartamento, né? Que dois deles são banais, o segundo já vem quase que direto, eu acho, né? Porque você precisa virar líder e ter a festa do líder. Só que eu desconfio que mais pro finalzinho, se eu não me engano, não tem mais festa do líder. Eu acho que depois, eu acho que chegar aos 10, eu acho que deve ter umas 3 festas do líder. Os 7 últimos não tem festa de líder, mesmo que você ganhe. No final, quando tem 4 pessoas, eu sei que não tem festa de líder porque é muito rápido, não tem nem votação, né? Porque tem 4 pessoas na casa, um vira líder, os outros 3 vão pro paredão, né? Não tem nem bate e volta. E a programinha de hoje, casa estava tranquila, né? Não teve muitos grandes acontecimentos depois da festa do Jonas, né? Eu acho que toda a repercussão que teve o ontem, né? Uma quarta-feira que era para ser uma quarta-feira de nada, Tadeu nem grava ao vivo, né? Foi chamado às pressas ali na Globo para poder gravar ali a expulsão da Sol, né? Dar algumas explicações, nem conversou com o povo da casa ao vivo, né? E hoje já a provinha do líder. Então aconteceu muita coisa. Ontem hoje a casa estava mais tranquila, o povo ressaqueado, né? Ontem prova do líder, né? Vamos falar um pouquinho do que teve na edição. E a edição tá dando uma melhoradinha, tá trazendo uns VAR, né? Conferindo algumas coisas, tá tentando, porque, gente, os primeiros episódios eles não estavam mostrando nada, eles estavam focados em memes e mais nada. E eu acho que eles perderam muita gente para acompanhar o Big Brother, porque se você é uma pessoa que é CLT, que trabalha o dia inteiro, que chega em casa, tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que cuidar de filhos, liga a televisão, vê a novela e depois vai assistir um Big Brother, você não entendia muito o que estava acontecendo. Se você não é uma pessoa que tem tempo de estar olhando redes sociais, buscando, procurando, você boiou e você se desinteressou pelo programa. Essa é a verdade. E muita gente que tem essa rotina de vida mais pesada, mais corrida, ela não quer ir dormir tarde da noite, né? A gente sabe que o programa tem dias que acaba muito tarde, né? Dias ainda, dias bons, dia de eliminação, dia de formação de paredão, dia de prova do líder, né? Termina tarde, dia de quarta-feira nem se conta. Ontem mesmo começou, já era meia-noite o programa. Então eu acho que a Globo perdeu muita audiência das pessoas não estarem ligadas seguindo, porque viu um dia, 2 dias, 3 dias, não estava entendendo nada que estava acontecendo na casa e acabou desistindo. Mas parece que eles estão tentando dar uma melhoradinha aí na edição, né? Vamos ver como que fica da agora pra frente. Então, não mostrou grandes coisas, porque não tinha tanta coisa para mostrar. Algumas coisas eu até falei ontem no meu vídeo de ontem, falando sobre a expulsão da Sol, né? Falou sobre a festinha do livro, né? O mais interessante que eu gostei muito de ver foi a... Era o aniversário do Jonas, né? Tinha até esquecido quem que liga para ser aniversário de quarentão do Jonas, né? Mas o que eu achei interessante foi a Ana Paula novamente voltar àquela história que muitas pessoas que não acompanham pelo pay-per-view e nem acompanham canais que traz um resumo mais amplo sobre o Big Brother, sem ser apenas cortes de TikTok, de Twitter, não sabia que a Ana Paula já tinha essa brincadeira de flertar com o Jonas, porque a Ana Paula é jornalista, ela já comentou Big Brother, ela já comentou reality, ela falava coisas de entretenimento, e a Ana Paula sabe da fama que o Jonas tem, né? De ter ali o documento de identidade maior do que o normal das pessoas, né? Então, assim, Jonas, na época que ele saiu do Big Brother, foi fetichizado principalmente pelos LGBTs, né?
e pela mulherada, né? E ele já chorou dizendo que não quer ser novamente fetichizado, homem branco, né? Que tem o documento grande, rico, bonito, malhado. Coitadinho dele, né? Nasceu com uma coisa muito grande, né? Mas enfim. Ana Paula voltou dar em cima dele, né? Fazendo brincadeiras com isso. E é muito gostoso esse lado da Ana Paula, dessa ironia, dessa curtição, dessa, sabe, dessa apimentação. Ela tem um carisma muito grande, gente. O que ganha Ana Paula pode ter muita coisa que muita gente odeia, né? Mas a Ana Paula, ela tem carisma demais. E isso ninguém pode negar. Ela é muito carismática. Ela tem brincadeiras ácidas, ela tem brincadeiras inteligentes. E ela ficou ali brincando, né? De flertar com o Jonas, dos dois se pegarem, que ele ia fazer ele feliz, que ela queria dormir no quarto do líder, que ele não sabe o que estava perdendo, né? Isso rolou na festa, aí teve a volta da tia Milena, né, que a edição hoje não mostrou, mas ela meio que deu um olé na produção, né, porque ela pintou a blusa de roxo e a blusa era azul. Aí ela, como já trabalha com isso, né, com entretenimento de crianças, né, com animação de festa, ela entende algumas coisas. E ela sabia que se ela, no giz de cera, se ela pegasse um papel higiênico seco, passasse e depois passasse o molhado, foi uma coisa assim, ela conseguia tirar o giz de cera, um pouco, né, quase tudo do giz de cera, e pintou de azul. Aí o Dami ainda aponta pra ela, ela falou, não, mas na regra não tava falando nada disso não. A regra falou que eu não podia rasgar o papel, não falou que eu podia apagar, né? E como que eles iam falar não? Ela esfregou a regra na cara deles. Mas se ela tivesse pintando de canetinha, aí não tinha jeito não, porque se eu não me engano, se você jogar azul em cima do roxo, eu não lembro nem que cor que vira, parece que vira marrom, se eu não me engano, ou é amarelo com azul que vira marrom. Alguma coisa assim, não ia ter dado certo. Ainda bem que eles viram que tava problemático pintar esse gigante Bob Goods de canetinha, né? E deram giz de cera pra ela pintar e ela conseguiu fazer em 2 horas e 15 minutos. Diz que, segundo o Tadeu no ao vivo, ela bateu o recorde desse Barrados no Baile. Que ninguém tinha feito a prova do Barrados do Baile tão rápido, né? Aí ela falou que ela gosta disso, que aquilo pra ela não foi um castigo, foi um prazer, né? Que ela disse que deu pra distrair a cabeça. Aí teve a volta dela, né? Eu até postei um vídeo no TikTok mostrando a volta dela, que a Ana Paula saiu desesperada. Jogou o copo pra lá, abraçou a tia Milena, porque a Milena gosta dos Rebeldes, né? E quando se percebeu que começou a tocar a música dos Rebeldes na festa, a Ana Paula já falou, é Rebeldes, tia Milena. Aí já saiu gritando, derrubou o copo. Aí eles, como a tia Milena não gosta de abraço, ainda tava no líder com o Jonas ali, com a dinâmica de abraçar e as luzes acender, eles tudo abraçaram a tia Milena, meio que pra dar uma irritadinha nela, né? Aí mostrou a Ana Paula continuando falando que queria pegar o Jonas, quer pegar o Jonas ali pra Samira, mais pra tia Milena. Tia Milena falou que duvidava, a Samira falou que nojo, né? E ela falou que ia beijar o Jonas e falou, não duvida não que eu beijo. Mas pra quê? Pra implicar. Porque ela queria implicar a Max, né? Porque ela chama a Max da primeira dama, né? Falou, só pra implicar a primeira dama mesmo, né? E aí teve uns burburinhos também, porque a Marcelle parece que ela tá doida pra dar uns garras no Max, ela ficou no Jonas, e ela ficou falando, ai, beija Max, beija Max. Aí quando os dois finalmente se beijaram, ela chegou perto e falou, ai, que delícia, né? Meio que querendo ali, né? Vai beijar a 3 logo, né? Porque, gente, o programa deixou as mulheres na seca nessa edição, né? Porque o único homem solteiro que entrou no programa foi o Jonas. Porque Juliano é casado, praticamente casado, né? Ele mora com a namorada dele lá, a cantora. A Cowboy casado, Babu casado. E os dois homens que são solteiros, que são o Breno e o Marcelinho, os dois são gays, né? E se pegam de vez em quando ali na festa, já deram alguns beijos, trocam muitos carinhos. Ou seja, os homens que levou 20% era gay e o restante, e os outros
80%, só 10% era solteiro que é o Jonas, né? Porque os outros 7 homens, tudo casado. E as mulheres parece que todas solteiras, né? Parece que até a Solange Couto é solteira. Então, sem contar que 2 delas já abriram as intimidades que são virgens, né? Parece que a tia Milena e a Gabi falaram que são virgens. Então, assim, as outras que sobrou, filho, quem conseguiu pegar primeiro o Jonas foi a Max e ela ficou, porque é o único homem solteiro. Na hora que ele sair, só vai ficar mulher solteira na casa e um monte de homem casado, ou namorando, né? E aí aqui começou uma disputa falando sobre o Marcelo, né? Que ele mais o Breno acharam que foram grandes jogadores, né? Tentando jogar com os dois lados, tentando meio que vender, tentando usar como moeda de troca o voto dele para os 2 grupos e acabou se queimando para os 2 grupos, né? Porque eles não foram definitivamente para o grupo da Ana Paula, mas do Babu, mas votaram com eles, e o grupinho que eles tinham ali dos pipocas foi se dissolvendo. Então, e tá interessante isso, porque não é só esse grupo mais aliadinho dos pipocas ali, Marciele, Max, tinha a Jordana também, o Breno e o Marcelo, mas também outras amizades que acabaram ficando em lados opostos, né? Como, por exemplo, a Chayane e a Gabi, né? Cada uma foi para um lado, né? Da mesma forma, o Babu mais o Juliano se conectaram muito com o Capeta, só que o Capeta acabou ficando no outro grupo. E isso é interessante porque acaba não ficando 100% dividido. Tem uns que não votam em outros e eles têm que tentar queimar a cabeça para fazer novas estratégias, porque os 2 grupos têm pessoas que um ou outro integrante gosta e que não votam por enquanto, né? E acabou sobrando ali no meio das garrafas, porque agora até as meninas do grupo, que era do mini grupo ali dos pipocas, elas também não confiam mais no Marcelinho e no Breno, principalmente no Marcelinho, né? E o Juliano ainda tentou justificar, dizer que ele vota com eles, que ele tá querendo se aproximar, mas todo mundo tá receoso. O Babu falou, tudo bem, ele pode vir pro grupo, mas as coisas mais sérias e mais pesadas a gente não vai interagir com ele. Ele só vai, ou seja, nós só vamos usar ele. Só vamos usar ele para votar e pronto, e acabou. E estão errados? Não estão. Aí o cara não tomou partido. E eles estão ainda com essa mentalidade de que o jogo se joga em grupo, mas só um vai ganhar, né? Só que muita gente entra num tipo de programa desse, igual eu já comentei aqui, não focado no dinheiro, apesar de que esse ano o prêmio aumentou muito, mas porque o programa traz visibilidade, o programa dá engajamento nas redes sociais, então, e dá alguns prêmios muito bons, os apartamentos, gente. Olha, um programa, ano passado parece que foram 12 ou 13 apartamentos que deram. Esse ano acho que eles vão diminuir a quantidade, mas são apartamentos. Sempre tem carros, que diz que agora só lá mais para frente, do meio para frente, que vão ter carros, né? E o programa tem muito dinheiro, né? Então, assim, você tá na Globo, você traz muita visibilidade. E, então, assim, eles querem permanecer o máximo possível. Muitos, às vezes, nem acreditam que vão ganhar, mas só de permanecer e chegar mais perto, o Breno já falou isso uma hora na casa. Ele falou, eu não lembro, ele estava conversando com algum, não lembro se era veterano ou se era camarote. Ele falou, não, você já tem muitos seguidores, você já tem uma visibilidade, uma carreira. Quanto mais eu ficar no programa, mais visibilidade eu vou ter e mais engajamento mais oportunidades eu vou ter lá fora, né? E isso é verdade, porque a gente viu isso, eu já vi isso em outros realities, que tinha gente que era super apagada. Na última Fazenda mesmo, isso aconteceu com o pai da Vitube, o Fabiano. O Fabiano era super apagado, só ficava deitado no sofá. Mas como ele foi um dos finalistas, ele acabou tendo mais relevância, porque no final não tem muito enredo, porque nesse momento a Globo tem que selecionar qual momento, qual enredo, qual fala, qual conversa vai para o ar. E da mesma forma, o que repercute aqui fora, porque por mais que as pessoas possam assistir o Globoplay ali 24 horas, não tem como se acompanhar tudo, todas as câmeras. E mesmo que você tenha uma equipe grande que comente Big Brother, que cada um fique preso numa câmera anotando tudo de importante, tem hora que a câmera não está em determinadas coisas. Mas se você tem uma conversa interessante, você acaba aparecendo mais.
E a gente sabe que o ao vivo é onde aparece mais. Então, mas como tem muita gente, eles têm que selecionar alguns enredos para colocar no ar, para fazer memes, para fazer corte, para poder pôr no próprio Globoplay. Mas quando a casa vai diminuindo, os enredos diminuem, as conversas diminuem. Então você acaba aparecendo mais. Por mais que você fale alguma abobrinha, você acaba aparecendo porque tem poucas pessoas na casa. Então quanto mais tempo você permanecer na casa, melhor. E é o que muitos pensam aí, né? Quanto mais eu permanecer, se esse grupo é o que tá indo para frente, vou ficar aliado a ele, que eu posso ir mais para frente com ele, enquanto o outro grupo todo sai, né? E eu acho que é por isso que a Max chorou tão desesperadamente quando a Sarah saiu, porque eu acho que foi uma resposta muito grande, ela não é boba essa menina, e ela viu que ela escolheu o lado errado e não tinha mais como voltar atrás. Não tinha, porque ela já estava declaradamente do lado ali do que era a Trindade. Então o Marcelinho e o Breno, eles ainda têm uma pequena chance de se aliar ao grupo ali da Ana Paula e do Babu e permanecer mais tempo no jogo, só que a Max percebeu que ela não, ainda mais depois da saída da Sol, né? E eu acho que a Cunhã também teve a mesma reação quando a Sol saiu. E elas viram, nós duas escolhemos o grupo errado. Acho que elas não verbalizam isso, né? Até mesmo para não vir aqui para fora, mas eu acho que na cabeça delas está passando muito isso, de que a gente escolheu o lado errado e a gente não vai ficar muito tempo. E principalmente as duas que são influenciadoras, a Cunhã já tinha quase 1 milhão de seguidores nas redes, parece que era 700 mil, e a Max também tem até muitos boatos aí sobre que ela não é uma influencer muito boa de trabalhar e tudo mais, mas é uma pessoa que o foco principal dela é ganhar seguidores nas redes, né? É permanecer o máximo possível no jogo, para poder ter mais visibilidade, né? Aí, por final, a Max e o Jonas se beijaram de novo, né? Já falei pra vocês. Marciele foi lá falando que delícia, né? Em vez de aproveitar, gente, vai beijar três, vai fazer trisal, quadrisal, vai aproveitar a vida. Aí nesse momento aqui, aí já começa um outro foco que é o capeta, né? O capeta, quem mais protegia ele no grupo da Ana Paula e do Babu era o Juliano e o próprio Babu, porque eles são muito amigos do Capeta, só que a visão deles já está começando a mudar, porque o Capeta tem falado para sair da casa, para votar nele, para ele ser eliminado, e é o que eu já falei em outro vídeo. Eu acho uma vaga mega desperdiçada a vaga do Capeta, porque eu já falei que se jogarem esse cara no monstro, ele aperta o botão e sai. Se vocês quiserem tirar outro participante por desistência, vou nem dizer por expulsão, mas por desistência, apertando o botão, é só vocês colocar o capeta no monstro. Porque o cara ficou um dia na xepa com arroz, feijão e goiabada e já estava querendo apertar o botão. E depois ele teve outro momento que ele quis sair também, depois que a Sarah saiu, ele pensou em sair. O Jonas mais o cowboy que convenceram ele a ficar, né? Então, assim, aí hoje na sala, foi ontem, acho que foi ontem na sala, ele pedindo pros aliados da Ana Paula votar nele, né? Então, assim, o cara não tá gostando de estar ali, o cara já luxou demais, né? Ele mesmo falou que o valor desse prêmio ele já ganhou 5 vezes mais, 10 vezes mais esse valor e pelo jeito não conseguiu administrar muito bem o dinheiro, né? Porque ele falou que esse valor desse prêmio é uma coisa muito boa para ele, né? Quem já ganhou 3 vezes mais que isso é dinheiro demais. Eu faria a minha vida, eu daria um descansinho para minha vida, para as minhas costas cansadas, eu falo para vocês. Então, assim, tá acostumado com luxo, é aquele negócio, um grande jogador, as pessoas que estão em volta sempre estão mimando, sempre estão puxando o saco. E aí vai para um programa desse que chega uma Chayane, igual ela chegou depois dele, falou, não tem medo de você, mete a bronca, o cara caga na tanga, né? Não tem como. E então eu acho que pode vir rápido o fim do capeta. E não vão perder nada, porque ele e a Marciele só estão aí para assistir o jogo mesmo. Esse momento aí é onde ele pede pro pessoal da Ana Paula votar, depois a Chayane entende que é para ela, vai lá tirar umas satisfações com o capeta, né? Vai brigar. E tivemos o que o Jonas ficou prometendo, que foi tomar banho pelado. Mas tomou banho pelado e o que o povo queria ver era o que estava na frente. Ele ficou de costas para a câmera o tempo todo.
Menino, se eu tivesse uma chibata dessa, eu virava de frente e ainda fazia pra lá e pra cá, né? Mas aí é que eu não entendo. A pessoa chorou com a Sarah, dizendo que não queria ser visto objetificado como um símbolo sexual e tudo mais, que as pessoas criam perfis nesses aplicativos de namoro com as fotos dele, por isso que ele nem tem, chorou, porque ele foi muito objetificado na temporada dele, mas aí você vai e promete e toma banho pelado. Aí você não quer ser objetificado? Ah, por favor, tenha paciência, né? E aí o Tadeu mostrou como que vai ser a semana, né? Semaninha aí vai prova do líder hoje, né? Vamos mostrar um pouquinho como está sendo a prova do líder, porque é uma prova de resistência, né? Amanhã tem um bloco paredão, como foi semana passada, que teve o Sincerinho, o Tadeu não deu muitas explicações, que vai dar amanhã. No sábado tem a prova do anjo, no domingo o presente do anjo, né? Aí a dinâmica da semana. No domingo, formação de paredão. Aí é que ele falou que vai explicar melhor. Imunidades. Uma pessoa vai ser imune pelo bloco do paredão, um imunizado pelo anjo, né? E aquela dinâmicazinha, ver a bosta que eu acho que todo mundo vai pegar o amor, que é o amor ou o poder, e que até agora ninguém pegou e eu acho que nem vai pegar. Que é ganhar mais imunidade. Pra que eu vou ganhar imunidade pros outros? Eu vou ver minha família. Se fosse eu garanto pra vocês que se a Globo trocar isso daí pra autoimunidade, todo mundo pega, ninguém vê família nenhuma. Porque quem que vai deixar de ver a família pra imunizar o coleguinha e impedir que o coleguinha não vai pra paredão e você talvez ir pro paredão? Ninguém vai fazer isso. Se não fizer nas primeiras semanas que tinha poucos dias que viu a família, vai ver agora que já tem mais de mês que não viu família? E também tem todo aquele medo, eu não vou ver, o que as pessoas vão achar aqui fora, porque eu não quis ver minha família, ou será que vão me ver como uma pessoa egoísta, uma pessoa insensível de não querer ver a família? Então eu acho que essa é uma dinâmica flopadíssima desse ano. Aí vai ter os emparedados, né? Porque desse bloco do paredão vai sair um imune e um vai estar emparedado, né? Um emparedado pelo bloco do paredão, um emparedado pelo líder, de praxe, isso não muda, e os dois mais votados da casa, né? E é engraçado que esse ano eles têm conseguido captar bem as dinâmicas, eles têm adivinhado muito. Eles estavam certos de que o último paredão ia puxar alguém, e foi o que aconteceu. O indicado pelo líder puxou alguém para o paredão, e eles estão nessa também de que pode ser os dois mais votados. E hoje, durante o Globoplay, foi chamando de um por um para trocar os microfones. Os microfones que trocaram veio com tipo um paninho no microfone deles. Aí eles já cataram, falou, não, vai ser prova de resistência e vai ter alguma meleca, alguma água. Aí eu acho que foi até a tia Milena que falou assim, eu acho que a água não vai ser, porque a água passa por esse paninho. Deve ser algum pó, alguma geleia, e foi dito e certo, né? E aí vai ter o bate-volta, 3 jogos, né, menos o emparedado pelo líder, e uma pessoa se salva, e teremos o paredão triplo e a eliminação na terça-feira, uma pessoa deixa o programa. Aí que é a provinha do líder, eles tinham que ficar nessas plataformas giratórias da Betano, né? É triste a Globo se vender em casa de aposta, né? Acho uma sacanagem isso, porque a gente sabe o mal que casas de aposta faz com a população, principalmente mais humilde no nosso país, né? Que as pessoas viciam, isso já tem pesquisas que comprovam que as pessoas se viciam em jogo e que muitas delas não conseguem parar, porque é diferente quando você joga numa lotérica, você aposta numa Mega Sena, num jogo do bicho, que aquilo tem horário que abre e horário que fecha. Tem barreiras para você votar, para você apostar. Já nessas apostas online, é 24 horas, 7 dias por semana a pessoa apostando. E a pessoa tem o bichinho do apostador, a gente já vi vários e vários relatos de pessoas que perderam tudo, pessoas até que se desviveram porque se descontrolaram em casa de jogos, né? E a gente vê que a Globo tá sendo assim engolida por causa de jogos. Tava assistindo o finalzinho do jogo ontem, você só via nos telões
E durante as entrevistas dos jogadores, casas de apostas, né? A Betano já estava patrocinando a Fazenda, né? E eu espero que aconteça o que aconteceu com bebidas alcoólicas e cigarro nesse país. E brinquedos também, gente. Porque há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, se fazia propaganda de cigarro, a pessoa fumando, achando a coisa, mostrando pessoas chiques fumando, como se aquilo fosse um prazer inigualável, mostrando mulheres seminuas em propagandas de cerveja, propagandas de brinquedos, principalmente em programas infantis, e o PROCON, algumas pessoas com consciência, alguns governantes com consciência no nosso país, foram conseguindo entrar com leis que impedissem que essas propagandas fossem circuladas desse jeito, né? Só que hoje a nossa legislação está permitindo, desde que você seja regularizado e dê dinheiro para o governo, né? Você pode aí, ó, prejudicar a vida de muito pai de família, de muita gente carente, porque, gente que tem dinheiro não joga. Porque gente que tem dinheiro, a pessoa gasta o dinheiro dela com viagens, com passeios, com diversão. O pobre, o pouco que sobra para ele tenta de alguma forma mudar de vida. E essas coisas de casas de aposta, elas geram isso na pessoa, de que a pessoa, às vezes, se ela apostar, ela pode ganhar. Porque essas casas de aposta sempre tem aquela coisa de deixar você ganhar algumas vezes e depois ir arrancando seu dinheiro, aí você quer pôr mais dinheiro para recuperar aquilo que ganhou. E eu já vi isso acontecer com amigos meus, que eu vi jogando, jogando, até que, graças a Deus, os que eu conheço conseguiram parar, mas acabaram perdendo dinheiro. Então é triste ver isso livre desse jeito, destruindo muitas famílias, principalmente famílias de pessoas carentes. Mas enfim, você ficava nessa plataforma, né? Teve um sorteio lá para poder cada um escolher, ficar na plataforma. O que durante as rodadas tinha uma pessoa que ficava descansando, né? Que era sorteado, sorteou no início para ver quem que era o primeiro e tinha que jogar a rodada. Aquelas plataformas ficavam girando, quando a plataforma para, vem a rodada, você joga o dado preto, né? E aí a plataforma que caiu, né, vai dar 1 ao 6, a plataforma que caísse, você tinha que escolher alguém daquela plataforma. Isso eu achei interessante, por quê? Porque se começa a ir nas rodadas só pessoas do seu grupo, você só vai dar consequências para quem não é do seu grupo. Então, assim, você não podia escolher qualquer um, você tinha que escolher quem estava naquela plataforma que foi sorteada. Eram 6 plataformas. Aí vão ter as rodadas eliminatórias, a primeira rodada foi eliminatória, e aí depois você escolhia a pessoa da plataforma, ela ia para essa cabine e ganhava uma meleca na cabeça, né? Aí depois você jogava o vermelho para escolher qual plataforma, aí dessa plataforma que você sorteasse, você escolheria quem ia ficar no seu lugar, né? Como, tipo, o o mestre da rodada ali, você ficava sentado descansando, só de quem estava naquela plataforma, né? E aí, conforme as plataformas fossem ficando vazias, os dames ia colocar esses velcros, e se caísse no B, né, do patrocinador, você poderia escolher qualquer plataforma. Aí sortearam, né? Os dames levaram uma caixinha ali para eles sortearem. Aí eles sorteavam um número para iniciar o jogo e eles iam para a plataforma do número que sorteou. Aí a Marciele sorteou o B, né? Que ia ser a primeira mestra da rodada. E aí ela começou o jogo, ela jogou o primeiro dado, né? Que é o preto, que dá a consequência ou elimina, né? E até as rodadas certas. Ela tirou 5. Na plataforma 5 só tava Chayane e Capeta. A Chayane saiu puta da vida. Ela falou que ia jogar a casa inteira não tá com nada, que ela ia fazer e acontecer lá dentro da casa. Eu tava até ouvindo ela choramingar quando eu comecei a gravar o vídeo aqui ali pela TV na sala, ela choramingando que ela tá sozinha na casa agora, né? Mas não tinha outra opção. Tipo assim, o Capeta, ele tá mais perto de quem? Da Marciele do que dela. Hoje mesmo ela confrontou o Capeta e falou que não tem medo dele, que vai pro paredão com ele. Então, assim, a Marciele tá mais do lado do Capeta, tá mais próximo do Capeta. Então é lógico que a Marciele ia escolher ela para ser eliminada. E a Marciele foi a primeira eliminada, né? Saiu aí
brigando, batendo, chorando, falando que ia pôr todo mundo lá. Podia pôr mesmo, podia chegar lá, podia jogar água nas camas, podia comer comida do VIP, ficar sem estaleca, ficar o resto do programa devendo estaleca pra Globo, sair da Globo devendo estaleca. A gente quer ver o caos, dá conteúdo, Chayane, dá conteúdo. E aí ela sorteou depois o 3, né? E escolheu o Breno, que estava lá na plataforma, os dois são muito unidos. E assim ia rodando, né? Até se sobrar apenas um, né? E uma provinha de resistência, vamos ver até quanto tempo dura, né? O Globo não faz mais provas raiz do povo ficar 24 horas, quase 2 dias ali lutando por isso, né? Até mesmo porque o patrocinador não quer ser vinculado, porque aí tem muita gente que fala, isso é desumano, isso vai contra os direitos humanos. E antigamente, essas provas do líder não era patrocinado. Hoje, um peidinho que o Tadeu dá, sai uma propaganda do patrocinador. Então, você acha que a Globo vai trazer provas que possam machucar, ou denegrir, ou ferir, ou judiar das pessoas que estão ali? Não vão, porque o patrocinador não vai querer ser mal visto. Senão as pessoas vão lá no Instagram do patrocinador xingar ele. Então é sempre essas provinhas assim, mais tranquilinha. Por isso que eles colocam essas rodadas de eliminação, porque aí, querendo ou não, vai eliminar alguém. E provavelmente amanhã, antes do ao vivo, a gente já sabe quem é o novo líder, né? E aí, nessa rodada aí, que não era uma rodada de eliminação, o Breno acabou escolhendo um cowboy, né? Eu só pus só pra gente ver como que funciona. A pessoa ia pra lá, tampava o microfone e ganhava essa gelequinha na cabeça, né? Então, agora é só aguardar, né? Pra ver quem ganha o líder. Provinha de resistência bacaninha. E amanhã nós estamos aí com um novo vídeo. Espero vocês. Peço que curtam o canal, segue a gente aí, ajuda muito, não custa nada, e compartilhe o vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.